Sabe por que o sofrimento é o maior valor, o maior atributo de um homem? Porque sem o sofrimento não há como nos tornarmos mais fortes em nossas vidas, irmão. Sem o sofrimento nós seríamos apenas indivíduos fracos. Nós não teríamos potencial, a capacidade de construir nada que fosse de bom, de útil e de concreto em nossas vidas, irmão. É só através do sofrimento que nós podemos nos tornar cada vez mais fortes mentalmente, fisicamente e, o mais importante de tudo, espiritualmente, irmão. Isso é algo que deveria ser óbvio para todas as pessoas existentes no mundo e ainda mais para os que se dizem ser cristãos. Porque um cristão, um indivíduo que tem a ousadia de se dizer, de se chamar de cristão e ainda não entendeu que o sofrimento é algo obrigatório em nossas vidas, são pessoas que amam falar o nome de Deus, nem sequer sabem o nome verdadeiro de Deus, né? Mas ok. Amam falar o nome do nosso Messias, Jesus Cristo, e também não sabem nem sequer qual é o nome verdadeiro do nosso Messias, né? Mas deixando este pequenino detalhe de lado, eles amam dar glória a Deus, glória a Jesus Cristo, e esquecem de aplicar os ensinamentos do mesmo. Esquecem que a vida do nosso Messias Yahushua HaMashiach foi um completo sofrimento do início até o final. Ora, ele não veio justamente para nos dar o exemplo de como devemos verdadeiramente viver as nossas vidas? Então, por que não seguimos de uma vez por todas o exemplo que foi a vida dele, os ensinamentos que ele nos deixou? Por que não paramos de uma vez por todas com essa hipocrisia de ficar dando glória a Deus, glória a Jesus Cristo e não aplicar o que ele diz que é certo, o que ele diz que é correto? Sabe por que o sofrimento é algo importantíssimo em nossas vidas? Primeiro, pelo que eu falei anteriormente, que sem sofrimento não tem como nós ficarmos cada vez mais fortes mentalmente, fisicamente e espiritualmente. E também porque nós precisamos pagar pelos nossos pecados, irmão, aqui neste mundo enquanto há tempo. E nós não pagamos por esses pecados na alegria, na felicidade, no bem bom. Nós pagamos por esses pecados no sofrimento diário, no completo inferno que nós devemos viver neste mundo maligno, irmão. É assim que nós pagamos pelos nossos pecados imundos que cometemos e sempre iremos cometer. Eu por acaso devo lhe lembrar que todos nós seres humanos somos pecadores, imundos e desprezíveis desde a nossa natureza? E justamente por termos esta natureza pecaminosa sempre inclinada para o mal, que nós devemos estar sempre sofrendo dia após dia. Porque nós seres humanos só aprendemos na dor. Nós podemos sim aprender as diversas coisas em nossas vidas sem precisar passar por esse tamanho sofrimento? Podemos, mas com toda certeza absoluta, a maneira mais penetrante na nossa alma para aprendermos devidamente o que é certo e o que é correto só a partir do sofrimento, irmão. Infelizmente, nós seres humanos somos assim. Nós temos muitas vezes em nossas vidas que primeiro cair no erro para aprender que não devemos mais tomar aquelas atitudes que tomamos em nossas vidas, para não cairmos no erro novamente. Presta atenção no trecho, ó. Vieste para servir, não para mandar. Persuade-te que foste chamado a trabalhar e sofrer, e não a descansar e palestrar. Por mais que eu esteja palestrando neste momento, é por um bom motivo, certo? É para exaltar o nome do Criador e para contribuir que as pessoas se aproximem dele. Então entenda, irmão, de uma vez por todas, que sem sofrimento em nossas vidas não passamos de seres miseráveis. O indivíduo que não busca situações de sofrimento em sua vida dia após dia, esse indivíduo ele estará todos os dias da sua vida imerso numa completa mediocridade, irmão. Ele nunca terá algum progresso em sua vida, porque absolutamente ninguém progride na sua vida através de facilidade, conforto e comodismo, irmão. Pega essas três coisas e joga no lixo.
Nós seres humanos, ainda mais nós homens do sexo masculino, só progredimos em nossas vidas só a partir da dor, do sofrimento e do desconforto, irmão. Tem que haver esses 3 pilares todos os dias de nossas vidas. Pois se não houver, nós seremos apenas indivíduos fracos. Fracos mentalmente, fracos fisicamente e o mais degradante de todos, fracos espiritualmente, irmão. E você acha que o que é que vai acontecer com um indivíduo que é fraco no espírito vivendo neste mundo maligno? Ele será apenas mais uma marionete controlada pelo inimigo, irmão. Como a maioria das pessoas é. Você entende? Não é à toa que uma das estratégias mais efetivas que o inimigo fez para nos levar cada vez mais para o lado dele é justamente tornando as pessoas cada vez mais fracas na sua vida. Por exemplo, esse lixo do estado de bem-estar social, onde o governo literalmente premia quem é vagabundo. Pois quanto mais facilidade o Estado dá para a vida do indivíduo, menos esse indivíduo, por sua vez, tem que se esforçar para conseguir as coisas em sua vida. E quanto menos ele se esforça, menos ele sofre em sua vida. E quanto menos ele sofre em sua vida, mais fraco ele é, novamente, mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Pois essas facilidades na vida dele vão cegar, vão enganar a sua percepção de vida. Ele vai achar que está vivendo no bem bom, que ele não precisa se esforçar para conseguir as coisas em sua vida, e isso por sua vez vai contribuir para que ele se torne um indivíduo cada vez mais fraco, e quanto mais fraco ele é, mais controlado pelo inimigo ele é, irmão. Então você consegue entender que se um homem ele foge do sofrimento em sua vida, ele está indo cada vez mais para o lado do inimigo, irmão. Ele está cada vez mais se afastando do Criador. Se o Estado, se o sistema como um todo quisesse que as pessoas se tornassem cada vez mais fortes, fortes mentalmente, fortes fisicamente e fortes espiritualmente, esse sistema, por sua vez, ele não entregaria dinheiro de graça para essas pessoas, para esses indivíduos. Esse sistema diminuiria os impostos do governo para, consequentemente, ser gerado mais empregos na indústria, e com mais empregos, mais pessoas teriam a oportunidade de trabalhar, de se esforçarem em suas vidas. Mas obviamente que o sistema não quer isso, não é mesmo? Até porque, desde que o mundo é mundo, os principados e as potestades pertencem a quem? Você entende, irmão? É por isso que é extremamente necessário para nós obtermos o conhecimento verdadeiro, ou seja, o conhecimento bíblico. Por isso há extrema necessidade de nós nos aproximarmos cada vez mais do nosso Criador. Pois quanto mais buscamos entender sobre a palavra de Deus, mais nós entendemos a devida necessidade de vivermos sobre esse completo sofrimento todos os dias de nossas vidas, irmão. Pois eu não sei você, mas falando de minha pessoa, não há nada de bom dentro do meu coração, irmão. A única coisa de bom que existe dentro do meu coração hoje é Deus. Tirando Deus, a única coisa, só o que resta dentro do meu coração, do meu espírito, são pecados e mais pecados. E justamente quando eu obtive essa consciência de que eu não passo de um mero pecador imundo e desprezível desde a minha natureza, que eu enfim entendi a extrema necessidade de eu viver sobre uma completa dor e um completo sofrimento todos os dias da minha vida. Porque eu preciso pagar pelos meus pecados, pelos meus inúmeros pecados aqui neste mundo, nesta terra maligna, enquanto há tempo. Pois se eu não pagar pelos meus pecados aqui nesta vida física, eu irei pagar por eles na minha outra vida, ou seja, na vida espiritual. E muito provavelmente, quando isso acontecer, eu estarei no território do inimigo, irmão. Então, como eu prezo pela minha própria alma, pelo meu próprio espírito, eu entendi a importância de eu pagar pelos meus pecados aqui neste mundo, através do sofrimento. Pois quando eu fizer a transição da minha vida física para a minha vida espiritual, eu não quero ir lá para baixo.
Eu quero obter a minha vida eterna, irmão. Viver eternamente ao lado do meu Criador. Ou seja, obter a salvação imerecida. Que só Ele pode me dar isso. Que só Ele pode determinar se eu irei ou não receber isso. Então, se não está em minhas mãos determinar se eu irei ou não obter a vida eterna, ou seja, a salvação imerecida, o que é que está nas minhas mãos que eu posso fazer hoje, dia após dia? Justamente sofrer, irmão. Viver num completo sofrimento todos os dias, pagar pelos meus pecados dia após dia. É isso que está nas minhas mãos e é isto que eu busco fazer todos os dias da minha vida. Você entende, irmão? Pois eu tenho muita fé nisso, eu acredito fielmente nisso, que a partir do momento que o indivíduo faz a parte dele, Deus é justo e também fará a sua parte, você entende? Romanos 8,18, porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Em outras palavras, o que são, chutando alto, 100 anos de sofrimento neste mundo maligno se comparados com a vida eterna, irmão? Sem dor ou sofrimento algum. Você entende, irmão, que não tem como comparar uma coisa com a outra? Que se você novamente chutando alto viver 100 anos nesse mundo maligno, sofrendo dia após dia, pagando pelos seus pecados dia após dia, isso será um preço baixíssimo se você vier a obter a vida eterna, irmão, a salvação imerecida. Você entende? Quando você justamente aprende a renunciar, a abdicar completamente a felicidade desta vida física, as satisfações desta vida física, ou seja, quando você começa a viver para não mais cultivar a sua vida física e sim começa a viver para cultivar a sua vida espiritual, ou seja, quando você vive para obter a vida eterna, mais tolerável se tornará todos os sofrimentos que você vier a sofrer dia após dia, irmão. Pois quando você estiver naquele momento de maior tribulação, de maior tempestade em sua vida, você naquele momento se lembrará: eu tenho que passar por isso aqui. Eu tenho que suportar esta situação turbulenta que eu me encontro agora. Porque primeiro eu mereço passar por isso, pois eu sou um mísero pecador imundo, e porque mesmo passando por isso, por esse maior sofrimento que eu me encontro na minha vida agora, isso sequer poderá ser comparado com a vida eterna, se um dia eu virei a obter. Você entende, irmão? Tudo na sua vida se tornará mais fácil, entre aspas, se tornará mais tolerável, porque você sempre enxergará a vida eterna no fim do túnel, irmão. Você agora tem um objetivo, um propósito de vida para cumprir todos os dias da sua vida, algo que é maior do que você, algo que é para servir ao nosso Criador, irmão, algo que é para satisfazer ao nosso Criador, irmão. Sabe por que o sofrimento satisfaz o nosso Criador? Não é porque ele é um sádico, não, irmão, como a maioria dos ateus dizem, que o Criador gosta de ver a desgraça alheia. Sabe por que ele quer que nós vivemos sob um completo sofrimento todos os dias de nossas vidas? Presta atenção. Filho meu, não desprezes o castigo do Senhor, e não desfaleças quando forem repreendido por ele, pois aquele a quem o Senhor ama também castiga e açoita a cada filho que recebe. Se suportais o castigo, Deus nos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não castigue? Você entende, irmão? O sofrimento que o Senhor coloca em nossas vidas dia após dia é a maneira dele nos disciplinar. É a maneira dele de nos fazer enxergar que devemos viver completamente dependentes e obedientes apenas a ele, irmão. Sem esse sofrimento em nossas vidas, nós não teríamos motivo algum para servir a ele, pois a nossa vida já seria uma maravilha, já seria uma belezura. E se isso acontecesse, sabe qual seria o final? Presta atenção, continuando o versículo. Mas se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos.
Ou seja, se nós não nos submetermos ao sofrimento imposto por Deus em nossas vidas, se nós fugirmos desse sofrimento, nós não seremos mais filhos dele. Nós seremos filhos, sabe de quem? Do inimigo, irmão. E cá entre nós, eu não quero ser filho do inimigo, irmão. Eu quero o inimigo bem distante da minha vida. Olha o trecho, presta atenção. Se nos esforçáramos como varões fortes por perseverar na luta, sentiríamos por certo que do céu desceria sobre nós o auxílio do Senhor. Ele está pronto a ajudar os que pelejam e confiam na sua graça e não nos proporciona as ocasiões de combate, senão para que alcancemos a vitória, irmão. Você consegue entender que se Deus coloca você em uma situação difícil em sua vida, ou seja, uma situação de sofrimento, é porque ele quer que você passe por essa situação, irmão. Pois é justamente quando você superar essa situação que você se tornará uma pessoa mais forte mentalmente, fisicamente e espiritualmente, irmão. São as dificuldades de nossas vidas que molda a nossa fortaleza, que molda aquilo que Deus quer que nós sejamos, irmão. Entenda de uma vez por todas que Deus não quer filhos fracos ao lado dele. Ele quer filhos fortes ao lado dele. É por isso que ele nos repreende todos os dias. É por isso que ele nos fornece situações de dor e sofrimento todos os dias de nossas vidas, para que nós possamos nos tornar cada vez mais fortes, irmão. Não tem como nós vencermos uma situação difícil em nossas vidas se essa situação difícil nem sequer chegar a existir. Você entende? Para que nós possamos vencer, é algo óbvio, mas as pessoas não entendem. Tem que ficar repetindo o tempo todo que a grama é verde. Se nós queremos nos tornar pessoas cada vez mais fortes em nossas vidas, nós precisamos passar pelas situações difíceis em nossas vidas. E para que nós possamos passar por essas situações difíceis, primeiro essas situações difíceis, elas têm que existir, correto? Então, se nem sequer essas situações difíceis existem na vida de um indivíduo, como é que ele vai poder passar por ela e poder se tornar um indivíduo cada vez mais forte, se a situação difícil nem sequer existiria? Você entende, irmão? Então eu recomendo que você pare de uma vez por todas de reclamar da sua vida, que a sua vida está difícil, que a sua vida está um sofrimento eterno. A sua vida é dessa maneira porque tem que ser assim para todos nós seres humanos, todos os dias de nossas vidas neste mundo maligno. Então, a partir de agora, o que eu recomendo que você faça quando você se encontrar diante de uma situação difícil em sua vida, diante de uma situação de sofrimento em sua vida, sabe o que você deve fazer, irmãozinho? É agradecer, irmão, por Deus estar te dando a oportunidade de provar que você é um indivíduo forte, de provar que você pode superar, passar por cima daquela situação. É por isso que nós não devemos nos provar a ninguém, a nenhum outro ser humano, e nem muito menos devemos nos provar para nós mesmos. Nós devemos nos provar todos os dias de nossas vidas apenas para o Criador, irmão. Pois só Ele sabe o que há de mais íntimo dentro do nosso coração. Só Ele sabe as nossas verdadeiras fraquezas, os nossos verdadeiros defeitos. E se Ele coloca uma situação difícil em nossas vidas, ou seja, uma situação de sofrimento, é porque Ele quer que aos poucos nós superemos essas fraquezas, esses defeitos em nossas vidas, você entende? Ó, aqui a importância disso, ó. Quando o homem de boa vontade é atribulado, tentado ou molestado de maus pensamentos, compreende melhor que Deus lhe é necessário e sem Ele nada pode de bom, irmão. Outra coisa de suma importância que o sofrimento de nossas vidas contribui para o nosso espírito é entender que sem Deus em nossas vidas, nós sequer poderíamos ultrapassar aquele sofrimento em nossas vidas. Nós finalmente entendemos a verdadeira importância de nos submetermos completamente a Ele, de nos dependermos completamente a Ele, nós nos entregarmos inteira e completamente para Ele, irmão. Novamente o que eu disse lá atrás, a Ele, se nós vivêssemos todos os dias de nossas vidas apenas no bem bom, apenas na belezura, nós nunca veríamos um único motivo sequer para precisarmos da presença de Deus em nossas vidas, você entende? E por fim, irmão, lembrem-se todos os dias de suas vidas que nós, seres humanos, fomos comprados por alto
preço. Foi necessário o nosso Messias, o nosso Salvador, dar-se como um sacrifício vivo para que nós, pecadores imundos e desprezíveis, tivéssemos a chance de pagar pelos nossos pecados, justamente através desse sofrimento. E um dia, quem sabe, obter a maior recompensa que um ser humano pode vir a obter: a vida eterna, irmão, a salvação imerecida, que só o nosso Senhor é capaz de nos fornecer. E Ele faz isso por meio do nosso Salvador, Jesus Cristo. O nosso Messias, Ele é a ponte entre nós e o Criador, irmão. Ou seja, se nós não tomarmos como exemplo da vida de um completo sofrimento que o nosso Messias passou para nós mesmos, para a nossa própria vida, nós nunca, jamais poderemos viver ao lado do nosso Criador. Eu, se fosse você, irmão, não deixaria para pagar pelos seus pecados na próxima vida. Eu pagaria pelos seus pecados aqui, nesta vida física, neste mundo maligno, enquanto há tempo. Lembre-se disso. Tudo isso, irmão, é para a glória de Deus.